Ricardo Nunes, nós queremos saber, cadê as pessoas da Cracolândia? Incrivelmente, a partir de segunda-feira, a gente chega para acompanhar o fluxo e não encontra absolutamente ninguém. Né? O que a gente sabe é que tem uma violência extremada acontecendo por parte da segurança pública e que hoje os serviços de assistência e saúde não estão conseguindo mais encontrar as pessoas. Cadê as pessoas? Eu, como usuário, já me agrediram, no caso. Não deixam a gente ficar lá no centro. Para onde nós vamos? Por isso que amanhã a gente está chamando uma grande plenária para todo mundo que tem acompanhado as diversas emoções e violências aqui no centro da cidade de São Paulo, para nos encontrar às 10 horas da manhã na Rua dos Protestantes, na altura do número 37. Todo mundo junto para a gente somar nessa luta. A exemplo do que aconteceu no Moinho hoje, a gente percebe que só a luta coletiva muda a vida. Ricardo Nunes, cadê as pessoas que a gente precisa cuidar e não bater? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo a todos uma ótima, excelente semana, né? E que possamos realizar todos os nossos planos e nossos projetos durante essa semana que chega. Mas não tem como não comentar, né, sobre o assunto aí que está sendo mais comentado em São Paulo, a tal da Cracolândia. A Cracolândia que na verdade não deveria nem existir. Essa Cracolândia que só causa dor, sofrimento, confusão, bagunça, baderna, morte, tudo que não presta está envolvido na Cracolândia. Mas por que a esquerda está totalmente preocupada com o fluxo da Cracolândia? Porque todos sumiram da Cracolândia, porque a Cracolândia está vazia, porque desapareceram. Lógico, a Cracolândia é uma indústria. A Cracolândia não é só uma concentração de usuários de drogas, de vendedores de drogas, de traficantes. É uma concentração também na verdade não é uma concentração, é uma indústria. A indústria das ONGs, né? Entidades ligadas a políticos e a partidos que, na verdade, desculpa a redundância, tira partido do fluxo da Cracolândia. A Cracolândia, na verdade, ela passa a ser uma vergonha, porque não deveria existir, né? Porque a benevolência das leis brasileiras tem esses usuários de drogas aí como vítimas da sociedade. Não tem nenhuma criança ali, todo mundo, a grande maioria, é adulto, tem idosos no meio, pessoas que têm sã consciência, pessoas que podem simplesmente dizer não, parar de usar droga. Porque, na verdade, o que acontece? Usuário de droga não é criminoso. Mas quem patrocina o tráfico? Quem patrocina todas essas armas? Quem patrocina todas essas cargas de drogas? Quem patrocina a vida de luxo para traficante, barcos, iates, jatinhos, helicópteros, compra de droga no exterior? Quem patrocina é o usuário. A justiça deveria interpretar, na verdade, né, os políticos criarem leis e criminalizassem realmente também o usuário de droga, porque o usuário que patrocina o tráfico de drogas. Sem esse dinheiro do usuário ali, a Cracolândia não existiria, não é? Os roubos no centro de São Paulo, os assaltos, aquelas tomadas de celulares de pessoas. Você não pode andar com celular em lugar nenhum de São Paulo. Não é? Quem conhece bem São Paulo, eu morei na General Osório ali. Logo lá para 1994, o fluxo da Cracolândia não era tão intenso. Mas hoje você pega aquele quadrado ali, da Praça da República, não é? Até da Praça Roosevelt ali, já tem uma concentração de usuários de drogas que vão descendo para a Cracolândia. Você pega ali Praça Roosevelt, Praça da República, Largo do Aroche, aí você entra ali, Rua dos Gusmões, não é? Rua Nébias, a Guaianazes, né? A General Osório, a Princesa Isabel, a Praça Princesa Isabel, Estação da Luz, Santa Efigênia, aquele quadrado ali,
está totalmente deteriorado, está totalmente entregue ao crime, à criminalidade. E o mais importante é que o Palácio da Polícia é ali, o DHPP é ali, o DEM que está próximo dali. Mas eles não podem fazer nada. A polícia não pode fazer nada, não é? A Guarda Civil não pode fazer nada, a GCM não pode fazer nada, porque os políticos não permitem. Porque existe a indústria das ONGs, a indústria, né, dos partidos políticos aí de esquerda, que estão totalmente apoiando a fome, apoiando a fome e a miséria daquele povo que está ali, a dependência, na verdade, né? Também. Porque de onde aparecem esses marmitex? De onde aparece aquele povo todo dando assistência aos usuários da Cracolândia? Por que não retira aquele povo dali? Vamos fazer essa cidade qualificada humanamente. Não adianta fazer propaganda política dizendo que a Cracolândia desapareceu. A Cracolândia não é um espaço físico, são as pessoas. Por isso que esse nome não é adequado, e nem pela agressividade e pela violência. Os irmãos precisam de acolhimento e não de violência. É isso, irmão. CPI para investigar as ONGs que atuam no centro da cidade. Um dos alvos da comissão é o padre Júlio Lancelotti. Vamos precisar entender melhor essa história, soa tudo um pouco estranho. Quem vai explicar para nós é o repórter Matias Brotero. Boa tarde, Matias. Não deu para entender muito bem. Por que a Câmara Municipal está investigando o padre Júlio? Tudo bem, Raquel? Uma ótima tarde a você e a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no 360. O padre Júlio Lancelotti, de acordo com o autor do requerimento para a abertura dessa CPI, que é o vereador Rubinho Nunes, justamente no escopo da investigação das ONGs que atuam no centro da cidade de São Paulo. Olha... Porque a torneira aberta é a pessoa que compra a droga. Sem o comprador, o tráfico não existiria. Então, quem patrocina o tráfico de drogas é o usuário. A Cracolândia, ali é o rebotalho dos usuários de drogas. Porque eu morei ali, eu repito, na General Osório, vi muitos ricos, muitos carrões parando ali para comprar droga. Atores, gente famoso de televisão, de rádio, jogador de futebol. Eu vi, ninguém me contou, eu morava ali, eu caí de laranja ali, aluguei um imóvel durante o dia, não sabia que fazia parte do fluxo, quando chegou a noite o pau quebrou e era aquele inferno. Agora, esses aí que estão querendo protestar, que estão fazendo protesto, inclusive até na Rua dos Protestantes, né, eles fizeram, o pessoal do PSOL aí conclamando aí os seus para um protesto na Rua dos Protestantes, desculpa a redundância. Eles moram ali, eles querem morar ali, eles ouvem os moradores dali, eles ouvem os comerciantes dali. Não, claro que não. A Santa Efigênia está destruída. Um centro importante de comércio, de vendas, de negócio, um centro comercial muito importante. A Santa Efigênia está destruída pela Cracolândia. Você não pode andar pelas ruas de São Paulo à noite. Aquele restaurante Brahma que fica na Ipiranga com São João contrata seguranças e seguranças para manter a ordem no seu restaurante. Eu já vi nós tentando invadir o restaurante Brahma. E a bagunça começa e entra governador e sai governador, e entra presidente e sai presidente. O Bolsonaro também entrou aí dizendo que ia resolver, que ia dar um jeito, que ia fazer, que ia acontecer, e ninguém faz nada. A cidade mais rica do Brasil, mais importante do Brasil, entregue à Cracolândia, né? Cracolândia vazia. Moradores relatam dispersão de usuários por São Paulo. Dependentes químicos deixam as ruas
dos protestantes, mas foram vistos em outros pontos do centro. Prefeito Ricardo Nunes diz que está surpreso. Então, o que acontece é essa baderna. Ninguém tomou uma posição, ninguém tomou uma direção. Aí, a Cracolândia, eles migram para outros lugares, né? Algum tipo de vantagem em outros lugares eles acharam. A Rua dos Protestantes, tradicional ponto de concentração da Cracolândia, na região da Santa Efigênia, amanheceu com um cenário diferente nesta semana. O fluxo de usuários de entorpecentes, como é conhecida a aglomeração na rua central de São Paulo, praticamente desapareceu. Então, para mim, que conheço todas aquelas ruas, o centro de São Paulo eu conheço com uma palma da mão. Você chega lá pelos anos 90, não era daquele jeito. E hoje está impraticável você transitar no centro de São Paulo, principalmente quando chega o final da tarde, né? Durante o dia, você vê eles espalhados por todas as praças, dormindo, jogados ali pelo chão. É a mais absoluta baderna. Parece The Walking Dead mesmo, são zumbis. Agora, quem interessa, não é? Essas ONGs por trás, esses partidos políticos, usam esses coitados aí, que deveriam também ser criminalizados pelo consumo de drogas, e não são. Eu sei que tem muita gente que vai meter a boca em mim aqui, mas o usuário de droga, para mim, é patrocinador de tráfico. E ponto final. Não é? E essas ONGs aí, esses partidos políticos fazendo manifestação para que volte o fluxo, para que volte a Cracolândia. Não só uma situação desumana, desigual, violenta, criminosa e um inferno para quem mora no centro de São Paulo e tem um comércio ali. Eu digo porque eu transito ali, eu ando em São Paulo, eu trabalho entre São Paulo e Curitiba e conheço bastante aquela região ali. Então, é necessário que o Congresso Nacional já deveria ter feito isso há muito tempo, né? Tome uma providência com leis duras para usuários de drogas. Pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal flexibilizou para usuários de droga. Essa quantidade aqui, 1 quilo, você não é classificado como traficante, é usuário de droga. Não, qualquer quantidade, qualquer porte de droga tem que ter pena dura igual para traficante. Apesar do que traficante não tem pena nenhuma, né? Eles saem pela porta da frente todos os dias com toneladas de drogas aí. Tá bom, pessoal? Desculpem me prolongar, mas eu vou mostrar para vocês aqui, através de vídeos aí, protestos de ONGs. O padre Lancelotti, o maior defensor da Cracolândia, e faz o que para mudar? O que é que o padre Lancelotti faz? Levar marmitex? Levar água? Levar sopa? Não, tem que ter políticas para tirar os caras dali, para acabar com isso. Tem que criminalizar o usuário de drogas. E ponto final. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo carinho da sua atenção. Eu sou o Tom. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo, tá bom? Muito obrigado. E se não gostou, vou fazer o quê? É problema seu. Tchau, tchau.